tá? Lembrando, pessoal, quem está aqui, depois eu vou falar no final, mas essas lives para casais, para família, estão sendo realizadas aqui no Instagram da nossa comunidade todas as quintas-feiras. Geralmente é o Eduardo, nosso fundador, que realiza as lives, mas em algumas ocasiões são alguns membros. No caso de hoje seria ele, foi até divulgado que seria, mas ele está em Uruaçu, na nossa casa de missão de Goiás, em Uruaçu, e aí ele pediu para que eu fizesse essa formação de hoje, tá bom? Vamos iniciar então, meus irmãos. A gente tem aí, parece 3 pessoas acompanhando, não tem problema, não importa a quantidade, importa que a gente tem que ser fiel aqui ao propósito, não é bom? Então vamos começar a nossa live, né? 5 minutos aí de tolerância, pessoal chegar, daqui a pouco chegam mais pessoas e a gente vai dando continuidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir então a Nossa Senhora que nos abençoe nessa noite, que abençoe essa live, que nos proteja e que nos envolva com a sua graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Quero convidar você que chegou aí para participar com a gente dessa live, né? Não vai ser uma live demorada, vai ser uma live bem objetiva para tratar desse tema. O tema que me passaram aqui, ó, como pensar mais em nós do que só em mim. Então, é a proposta da nossa conversa de agora, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria partilhar com vocês, eu queria pegar aqui 3 passagens bíblicas para a gente poder refletir sobre esse tema, para a gente conseguir se livrar do egoísmo, de pensar só em nós, mesmo se tratando de um relacionamento, mesmo se tratando da família. E aqui tem pessoas que às vezes querem começar um relacionamento, outras pessoas que já estão num relacionamento, seja namorando, noivos, né, casados, pessoas com filhos que não têm filhos, não importa. Nós vamos falar aqui sobre essa realidade do relacionamento que precisa superar qualquer tipo de egoísmo. Talvez essa seja a palavra central que a gente precisa combater para viver um relacionamento harmônico e um relacionamento, sobretudo, que seja que viva plenamente o amor, naquilo que ele significa, tá bom? Eu queria começar então com uma palavra de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo é doutor da igreja e ele, embora um celibatário, né, ele é um homem que escreveu muito para os casais e ele tem uma frase fantástica. Olha o que ele diz. Ele escreve para que os maridos digam isso para suas esposas. Olha que lindo. Tomei-te em meus braços, amo-te, prefiro-te à minha própria vida, porque a vida presente não é nada, e o meu sonho mais ardente é passá-la contigo, de maneira que estejamos certos de não sermos separados na vida futura, que nos está reservada. Olha que maravilha. Ele diz que nesse poema de amor, né, que mais vale, né, a vida do outro, ou da outra no caso, do que a própria vida. Ou seja, é no sentido de fato considerar o outro, né, mais importante, né, e não pensar só em si. É justamente a proposta nossa aqui, desse pensar em nós. Né? Afinal de contas, o matrimônio tem este objetivo. O matrimônio cristão, ele tem a finalidade de unir o casal, de modo que sejam não 2, mas um só. E a palavra que eu queria partilhar com vocês hoje, para ser o nosso ponto de partida aqui, a primeira palavra é a de Efésios. Efésios no capítulo 6, capítulo 5, né? É a palavra que fala muito sobre relacionamento. Então São Paulo diz aqui no capítulo 5, no versículo 21, vou ler só esse versículo: sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. São Paulo diz assim, para os casais, para os homens e para as mulheres: sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. E olha que interessante, porque quando nós lemos essa palavra aqui,
Geralmente as pessoas pegam para poder dizer, olha como de São Paulo fala para os homens, olha como de São Paulo fala para as mulheres. Mas como que ele começa o discurso? Ele começa aqui o discurso dizendo, sujeitai-vos uns aos outros. A submissão mútua. Ah, mas o homem tem que ser submisso à mulher, a mulher tem que ser submissa ao homem, o homem respeitar sua mulher. Mas veja, ele começa dizendo que essa submissão é mútua. Quem se atenta muito a isso é São João Paulo II. Ele diz na sua Teologia do Corpo justamente que essa submissão do homem e da mulher é de ambos. Claro que nas devidas proporções, né, porque são papéis diferentes que cada um exerce no relacionamento, na família. Mas é importante entendermos isso, que esse sujeitai-vos uns aos outros denota que não há, na realidade, de um casal, de um relacionamento, quem esteja acima e quem esteja abaixo. Veja bem, meus irmãos, esse é o ponto de partida fundamental para nós entendermos o lugar do homem e da mulher no relacionamento. Lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, quando Deus criou os primeiros homem e mulher, os primeiros seres humanos, no capítulo 2, porque a primeira narrativa ela não é anterior necessariamente à segunda. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis são duas narrativas diferentes sobre a criação, sobre o início de tudo. Mas, embora sejam diferentes, não se opõem uma à outra, mas são complementares. No capítulo 2, para a gente poder entender melhor, é como se no capítulo 1 a narrativa da criação fosse uma narrativa mais objetiva, né? Faça-se, 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 no sexto dia fez o homem e a mulher, restante da criação, consolidou o sétimo dia e descansou, ponto. Objetivo. No capítulo 2 não, o capítulo 2 é como se a narrativa fosse uma narrativa mais subjetiva, como se demonstrasse a personalidade do homem original. E João Paulo II também é muito sagaz em perceber que alguns elementos importantes da personalidade do primeiro homem, como a solidão original, a unidade original, a nudez original, formaram aquilo que seria a personalidade humana. Porém, nós precisamos entender que Deus, quando cria o homem, ele o cria do barro, no capítulo 2. E a mulher, a partir dessa solidão, o homem não se identifica com os demais entes da criação. Então, Deus lança sobre o homem um sono e tira da costela a mulher. E aí, nós podemos pensar, por que da costela? E precisamos então fazer uma leitura mais espiritual, né, da palavra de Deus. E nós podemos então refletir, e aí os padres, santos padres, vão dizer também, que a costela é justamente porque Deus não tirou da cabeça para que a mulher não fosse superior ao homem. Não tirou do pé para que não fosse inferior, mas tirou do meio. E também nem da frente e nem de trás, tirou do lado. Justamente para dizer que o homem e a mulher, veja bem, meus irmãos, são diferentes em tudo. Essa passagem de Efésios, capítulo 5, versículo 21, inclusive vai demonstrar que a diferença entre um homem e uma mulher não é só uma diferença física, isso é evidente. Nem somente também uma diferença psicológica, isso é notável. Mas é uma diferença nos papéis. O que se espera do homem, o que se espera da mulher. Mas embora em meio a tanta diferença entre um homem e uma mulher, existe uma coisa em que um homem e uma mulher devem ser iguais, e é na dignidade. E isso está impresso aí no capítulo 2 do Gênesis. Ou seja, o homem não deve estar nem acima da mulher, a mulher abaixo, e nem o contrário, mas são iguais em dignidade. Homem e mulher são iguais em dignidade, por isso essa palavra de Efésios vai começar dizendo, sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. Então aqui não é, porque a gente pode ouvir até nesse tempo que a gente vive aí, né, esse embate entre o masculino e o feminino. Veja bem, meus irmãos, isso é desde o pecado original. Uma das consequências do pecado original foi a rivalidade entre o masculino e o feminino. Então não pense que esse fenômeno é moderno, não, isso é desde sempre. Mas nós precisamos entender que as diferenças entre uma mulher existem para que haja complementariedade.
E a partir dessa complementariedade, ela só vai acontecer, porque as diferenças existem, mas a complementariedade só vai acontecer de fato quando ambos entenderem que eles devem ser iguais em dignidade, que o homem não deve ser superior à mulher, nem a mulher superior ao homem, são papéis diferentes, mas que eles devem se completar. Isso é fundamental para que aconteça a proposta desse tema, que é como pensar mais em nós ao invés de pensar só em mim. Qual o grande problema do feminismo no tempo de hoje, meus irmãos? A gente escuta muita gente criticando o feminismo, mas qual é o grande problema? Se via, de certa forma, um machismo. E aí o feminismo, a proposta é justamente não de equiparar, mas de ocupar o lugar do machismo. Ou seja, é repetir o erro de uma outra maneira. O machismo é um erro? Óbvio que é. Então o feminismo quer ocupar o lugar do machismo cometendo o mesmo erro. E esse é o grande problema. Porque o propósito é a da dignidade. Então esse é o ponto de partida. Agora, é preciso entender o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. Certo? E Cristo, veja, o temor de Cristo, que é dito aqui nessa palavra, nos faz lembrar do amor dele por nós. Né? O amor do casal precisa refletir o amor de Deus. E nós precisamos entender que, afinal de contas, que amor é esse? E aí nós precisamos ir, então, numa outra palavra de São Paulo, muito conhecida. Né? Imagino que você que é casado, às vezes até você não colocou, pensou em colocar essa palavra no dia do seu casamento, muito conhecida, que é a palavra sobre o amor, Coríntios, capítulo 13, que vai dizer: o amor, lá no versículo 4, o amor ele é paciente, o amor ele é bondoso e o amor não tem inveja. Então eu queria pegar esses 3 pontos, tá? O amor ele é paciente. E aqui é um ponto fundamental. Como pensar mais em nós, enquanto casal, do que pensar só em mim? É preciso ter paciência, porque vocês são diferentes. É preciso ter paciência na intimidade conjugal. É preciso ter paciência nos diálogos. É preciso ter paciência na criação dos filhos. É preciso ter paciência porque os gostos dela não são os mesmos que os meus. Então é preciso ter paciência no relacionamento, porque senão eu vou acabar me perdendo. Então a paciência é um critério fundamental. E só tem quem ama. Só tem paciência verdadeira. Você pode até suportar, mas paciência verdadeira tem quem ama. Segundo ponto, é bondoso. Desejar o que é bom para o outro. Ou seja, ser bondoso é muitas vezes esquecer de si para o outro. Né? Então, em primeiro lugar, seja ser paciente. Ter calma, entender, compreender o outro, se colocar no lugar dele, ter empatia. Segundo ponto, ser bom. Mesmo que o outro às vezes age de uma forma negativa, se você acompanha aqui, se você busca a Deus, se você tem fé, tem que partir de você, não tem outro jeito. E aí, partindo de você, essa bondade. A bondade é querer o bem para o outro, é o melhor para o outro. E não só desejar o melhor para o outro, mas o terceiro ponto, não é invejoso. Pelo contrário, é generoso. Então o amor, para que ele seja de fato generoso, não é só ter paciência, suportar aquilo que no outro é mal. Não é só suportar o mal do outro, mas é ser bom com o outro. E não só ser bom com o outro, mas ser muito bom, ser generoso. Não é só a qualidade da bondade, mas é a quantidade da generosidade. Então eu tenho que suportar, mas não só suportar, ser bom. E não só ser bom, mas ser muito bom, ser generoso na bondade, no amor. Então esses 3 elementos são fundamentais para viver de fato, não para mim, para o meu egoísmo, alimentar aquilo que me satisfaz, mas pensar no outro. E olha, São Paulo diz inclusive, há muito mais alegria em dar do que em receber, meus irmãos. Há muito mais alegria em dar do que em receber. Quando você de fato ama, você se sente muito mais feliz quando quando o outro sai beneficiado. Por exemplo, dá um exemplo para vocês. No dia do casamento da Ângela, no dia do aniversário da Ângela agora, o casamento dela foi comigo, né, há 8 anos atrás. Mas o aniversário dela foi agora, 15 dias, e eu preparei para a Ângela uma surpresa, né? Com a ajuda de alguns amigos, pessoas que gostam dela também. Fiz uma cesta de café
E aí, à noite, chamei ela, a gente botou o Data Show assim, a apresentação com algumas pessoas que gostam muito dela, fizeram um videozinho. E ela ficou emocionada, ficou super feliz, né? E o que mais me alegrou foi ver a felicidade dela. O meu aniversário foi 15 dias antes, não, 20 dias antes, em abril. E ela fez também uma cesta, um presente. E eu não ligo muito para presente assim. Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi a felicidade dela. Então, quando você ama, você se preocupa muito mais com a felicidade do outro, você se sente bem ao ver o outro feliz. E isso é que traz a alegria para o nosso coração. E depois a gente continua a leitura e diz que o amor tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta, o amor tudo espera. E no versículo 8, São Paulo diz: o amor jamais acabará. Porque o amor vem de Deus, meus irmãos. Deus é amor, diz João na primeira carta. Então, se Deus é amor, o amor é eterno. E é esse amor que nós precisamos buscar. Olha que São João Crisóstomo diz aqui nesse poema maravilhoso: tomei-te em teus braços, amo-te, prefiro-te a você do que a minha própria vida. Porque a vida presente não é nada, e o meu sonho mais ardente é passá-la contigo, de maneira que estejamos certos de não sermos separados da vida futura que nos está reservada. Ou seja, eu quero o céu para você. Eu quero viver no céu. Veja bem, meus irmãos, às vezes a gente diz muito isso, inclusive, né? A gente diz assim, até que a morte o separe, não é assim? Ou seja, o casamento é até que a morte, inclusive você pode casar de novo. Não, tudo bem, beleza. Mas será que no céu, e isso inclusive tem um texto muito bonito no site do Padre Paulo que fala isso, será que no céu o meu relacionamento com Ângela, queira Deus, que nós dois vamos para o céu, se Deus quiser, será que o meu relacionamento com Ângela será o mesmo do que com todas as outras pessoas? Será que não vai haver alguma diferença? Claro que nós não vamos estar lá unidos como estamos aqui. É claro que não. Haverá um único casamento que é com Deus. Mas é possível sim pensar, né, que o meu amor com a Ângela não vai acabar. O meu amor por ela não vai passar. Inclusive, o que nos conforta quando nós perdemos, inclusive, um ente querido, é quando alguém diz assim para nós: vocês vão se encontrar no céu. Né? Eu quero poder me encontrar com a Ângela no céu, com os meus filhos no céu, e viver com eles, por que não? Porque com outros, com eles também, próximos, a eternidade. Não há oposição nenhuma em dizer nós nos casaremos com Deus, estaremos unidos a Deus, do que dizer que estaremos unidos também com aqueles que amamos aqui e queremos continuar amando no céu. Então, é muito importante nós refletirmos sobre essa realidade. Deus nos ama, o céu começa aqui. E precisamos continuar amando os nossos que amamos aqui no céu, na eternidade. Inclusive tem uma outra passagem que diz um pouco disso, né? O livro do Cântico dos Cânticos é o livro do amor esponsal. E tem uma parte muito linda aqui no capítulo 8, que diz assim, no versículo 6: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre os teus braços, porque o amor é forte como a morte. A paixão é violenta como o Sheol. Suas centelhas são centelhas de fogo, uma chama divina. As torrentes não poderiam extinguir o amor, nem os rios o poderiam submergir. Se alguém desse toda a riqueza de sua casa em troca do amor, só obteria desprezo. Porque o amor não se compra. Né? O amor, ele é uma graça. Então veja, meus irmãos, nada pode apagar o amor. Se nós estamos falando em não sermos egoístas, em não pensarmos em nós somente, mas pensarmos no outro, nós precisamos entender essa realidade. Nós precisamos entender que é o amor que nos faz pensar nos dois. E eu vejo que existe também uma questão do progresso, sabe? Às vezes me vem à memória, por exemplo, no meu casamento com a Ângela, meu matrimônio com ela, o começo do meu casamento. Alguns comportamentos, algumas frases ditas.
E eu vejo como eu mudei. Às vezes eu me envergonho com alguns comportamentos egoístas, de pensar em mim, né? Esquecer dela. Hoje me vejo bem diferente, graças a Deus, né? Graças à comunidade também, né? Que nos forma sempre. Eu me vejo bem diferente. Então existe um progresso também. Você, por exemplo, está aqui, é casado há tanto tempo e pensa, mas eu já sou assim, não tem jeito. Tem sim. É possível amar mais e melhor. É possível. Essa é a graça que eu peço sempre quando rezo para o meu casamento. Senhor, me dê a graça de amar a Ângela mais e melhor. É muito importante isso, meus irmãos. Nós precisamos nos desprender do egoísmo. Nós não podemos pensar só em mim, o que é importante para mim, mas o que é importante para nós dois. Isso é muito importante. Acho que a Camila está perguntando aqui, Valdo, você acha que é mais propício ao homem ser egoísta? Olha, talvez sim. Principalmente do ponto de vista da sexualidade, certo? Principalmente do ponto de vista do prazer sexual. Eu penso que sim. Né? Há uma tendência no homem em talvez ser mais egoísta nesse sentido. Primeiro porque ele alcança o prazer mais rápido. E quando o homem não entende essa diferença que eu falei no começo, o homem é diferente da mulher em todos os aspectos, como eu falei. E aí eu não compreendo que eu preciso também buscar que esse prazer, ele precisa ser vivido a dois. Eu preciso às vezes ter paciência, esperar o momento dela para alcançarmos junto o prazer sexual, por exemplo, né? Mas eu penso que em outros aspectos talvez a mulher possa ser um pouco mais egoísta, em outros aspectos, né? Mas sim, é possível notar isso. Mas eu não trataria com certa... de forma generalizante, não sei nem se existe essa palavra, mas generalizar é dizer que o homem é mais egoísta do que a mulher. Mas talvez a maternidade também, né? A maternidade, a mulher quando se torna mãe, ela talvez nesse momento ela dê um salto nesse sentido, porque a mãe não tem como a mãe pensar, viver para si, né? A mãe é sempre uma doação e nem sempre isso acontece da mesma maneira com o pai, porque de fato, principalmente no começo, o filho depende mais da mãe, né? Então pode ser que haja, né, a mãe ela dê um salto maior do que o homem, do que o pai nesse sentido, mas volto a dizer, não dá para também rotular dessa maneira. Agora, é uma batalha constante, meus irmãos. Veja, entenda uma coisa. A raiz de todo o pecado, todo pecado, é uma coisinha chamada filáusia. E a filáusia nada mais é do que o amor próprio. Veja, por mais que seja a raiz de todo pecado, ela é a última coisa que se combate. Porque, veja, a primeira virtude que nós devemos buscar sempre é a humildade. E a humildade já é, de alguma forma, um ataque à filáusia. Só que o último dos pecados, o maior, o mais elevado dos pecados, é aquele pecado que às vezes a gente já vai avançando. Você está numa caminhada, por exemplo, você vai avançando, progredindo, e chega um momento que você acha que você está muito bom. Que pecado é esse? Soberba. Então a soberba talvez seja aquele pecado mais espiritual, né? Padre Paulo diz que dos 7 pecados capitais, os anjos cometem só 2, que é a inveja e a soberba, porque eles não têm corpo. Então os outros pecados são mais, digamos, tanto do ponto de vista concupiscível ou irascível, os anjos não podem cometer porque não têm corpo. Então a inveja e a soberba são os últimos, são os mais espirituais. Mas a pessoa vai automaticamente, o soberbo ele é egoísta. Então o egoísmo é algo que a gente vai combater desde sempre. Precisamos enfrentar a raiz do problema. E a raiz do problema é o amor próprio, meus irmãos. Tome muito cuidado, você que se relaciona, você que tem vocação para o matrimônio, obviamente também quem tem vocação para o celibato, que é o celibato pelo reino dos céus, ou seja, se é um celibato por amor ao reino dos céus, eu preciso levar mais pessoas para o reino dos céus. Esse é o propósito, né? Então, o egoísmo não pode fazer parte da nossa vida. Né? Vivermos para o outro. Né? Eu gosto muito daquela frase de não sei se essa frase é de São Francisco de Sales ou se é de São Dom Bosco. São Dom Bosco pegou de São Francisco de Sales, mas dai-me almas e ficai com o resto.
dai-me almas. Ou seja, se esquecer de si pelo outro, é a doação. Amor é doação, meus irmãos. Amor não é sentimento, não são arrepios, não é isso. O amor é se doar, é esquecer de si pelo outro. E nós precisamos, ainda mais nesse tempo de recolhimento, muitas vezes nós agimos de forma egoísta. Nós nos fechamos em nós mesmos. E é chegada a hora, meus irmãos, é chegada a hora de vencermos esse egoísmo, de pensarmos em nós. E digo mais, no relacionamento, obviamente, pensar em nós, mas às vezes até esquecer de si. Esquecer de si, pelos filhos, pela esposa. E aqui eu quero me dirigir, já que Camila fez essa ressalva para os homens. E aqui como homem eu quero dizer para os homens aqui. Né? Sei que são poucos, mas talvez essa live é para você, meu irmão. Talvez ela seja para você, para mais ninguém. Né? Talvez ela seja para mim. Se não tivesse ninguém vendo aqui, talvez ela seria para mim. Né? Como de fato é. Digo para os homens aqui, meus irmãos. Nós precisamos ser os últimos da nossa casa. Nós somos sim a cabeça da nossa casa, quem dirige a casa. Mas sabe quando você vai fazer tem uma refeição, o último bife é o nosso. Nós somos os últimos a servir. Porque às vezes se acabar alguma coisa, nós ficamos sem. O homem precisa aprender a esquecer de si, a morrer pela sua família. É isso que São Paulo está dizendo, quando ele diz, amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja, foi dando a vida. Nós precisamos, a cada dia, não é de forma assim, enfriar na frente da bala. Não precisa, porque isso não vai acontecer com poucos. Mas é no ordinário, é no dia a dia. Nos sacrificarmos pela nossa família. Quantas vezes, às vezes acontecem situações em que eu penso, cara, nossa, mas eu queria fazer outra coisa. Não sei se a Ângela está acompanhando aqui, mas hoje ela falou comigo assim, amanhã você vai precisar subir mais cedo, porque vai vir uma médica aqui para olhar o João. E minha primeira reação foi, poxa vida, mas amanhã eu tinha um bocado de coisa para fazer. Já tinha programado. O egoísmo, meus irmãos. Que deixo para depois, é o meu filho. Será que eu teria outra oportunidade de uma pediatra vir aqui fazer a puericultura do meu filho em casa? Eu não posso pensar em mim. Meu Deus, como nós somos egoístas. Nós precisamos vencer isso, meus irmãos. Mas só com a graça de Deus. Só com a graça de Deus. Para a gente poder ir caminhando para o final e também, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu gosto muito de Santa Teresinha e ela tem uma frase, quando ela fala dos pais dela. Meu Deus do céu, meu maior sonho é que um dos meus filhos possa dizer algo parecido sobre mim, depois que eu tiver ido embora, né, quem sabe se Deus é para o céu, né? Santa Teresinha é filha de dois santos, né? Para quem não sabe, Santa Zélia e São Luís Martin. E ela tem uma frase, ela diz assim, o bom Deus me deu um pai e uma mãe, mais dignos do céu do que da terra. E só é possível pela generosidade, pela paciência, pela bondade, por essas características que nós só encontramos em quem ama. Nós precisamos, meus irmãos, viver esse amor de verdade, pensar em nós, e não só em nós quanto casal, em nós quanto família, né? E não preocupar somente com aquilo que é bom para mim, aquilo que eu gosto, que me satisfaço, não. É preciso se mortificar. Mortificação é morrer todo dia, é se sacrificar por amor. Todo mundo sofre, todo mundo faz sacrifício, mas nós precisamos dar sentido ao nosso sacrifício. E o nosso sacrifício toma um sabor diferente quando o nosso sacrifício é por amor. Aí ele é diferente, aí ele faz sentido, né? Muito bem, meus irmãos, acho que era um pouco isso que eu queria partilhar com vocês hoje, né? Foi hoje mesmo que o Du me disse, né? Então me preparei meio que às pressas, mas espero que tenham sido palavras edificantes aí para a sua vida, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação antes da gente terminar, da gente rezar, pode fazer aí, pode mandar aqui na caixinha aqui de mensagem, fazer o seu comentário. Alguém? Não? Nós temos poucas pessoas nos acompanhando,
Mas louvado seja Deus. A Camila pediu para avisar, né, que toda quinta-feira à noite, né, teremos essas lives até que tudo volte e seja possível os encontros presenciais. Talvez demore um pouco, mas continuarão essas lives. Imagino que mesmo voltando presencialmente seja transmitido ou gravado também as formações. Mas foi me pedido para poder divulgar aqui. Então, quinta-feira, divulgue sempre às 9 horas essa formação para casais, para famílias. Tá bom? Então, não temos nenhuma pergunta. Não temos. Vou fazer uma oração, então, para a gente poder terminar a nossa live. Agradecer a presença dos que participaram conosco aqui. Tá bom? Eu quero terminar com a Sami, que é a Sami, amigos nossos aqui, casal amigo nosso aqui de São Luís, né? Obrigado pela partilha. Que bom. Caiu de paraquedas, mas que bom, meu irmão. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Imagina, tenha pessoas aqui de São Luís, de Divinópolis, talvez até de Goiás também, onde o nosso carisma tem alcançado, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Tá bom? Vamos então fazer uma oração, pedir ao nosso Senhor que nos abençoe. Eu quero pedir a intercessão de São Luís, de Santa Zélia, Martã, Santa Teresinha também, para que nos ajude a sermos uma família de Deus, uma família que agrade a Deus como a deles agradou, e quem sabe até que mereçamos o céu, né, pela graça de Deus. Vamos pedir o Espírito Santo, já que estamos em meia novena de Pentecostes, às vésperas da grande festa de Pentecostes. Peçamos então o Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, nos dando os seus dons para a nossa santificação. Derrama sobre nós, Espírito Santo de Deus, o seu dom do temor a Deus, o dom da piedade. Derrama sobre nós, Espírito Santo, o dom da ciência. Derrama sobre nós, Espírito Santo, o dom da fortaleza, o dom do conselho. Derrama sobre nós também o dom do entendimento. E por fim, o dom da sabedoria. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, sobre as nossas necessidades. Vem, Espírito Santo de Deus, fortalece-nos, guia-nos, abençoa-nos. A todos aqueles que aqui estão, suas famílias, vem, Espírito Santo de Deus, sobre todos nós, e com a tua graça recebamos cada um nas nossas casas uma nova infusão do teu Espírito, que possamos, assim como foram com os apóstolos, nos libertar de todo medo, nos libertar de toda insegurança e anunciarmos com ousadia o Evangelho, anunciarmos com ousadia, seja presencialmente, seja pelas redes sociais, do modo como no nosso tempo nos favorece. Anunciemos o Evangelho, nosso Senhor Jesus, para a edificação do reino de Deus e para que possamos ser generosos no amor, não nos preocuparmos somente com a nossa salvação, conosco mesmos, mas nos preocuparmos com todos. Dai-nos alma, Senhor, e ficai com o resto. Nós te pedimos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Alguns chegaram aí agora. Deus abençoe. Imagino que a live deve ficar disponível, né? Quem quiser acompanhar em outro momento, tá? Vai ser uma alegria. Entraram aí alguns irmãos também conhecidos, alguns da comunidade, a Márcia aqui de São Luís. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Estivemos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Tudo de bom e até a próxima, se Deus quiser.